Oi, pessoal! Hoje a gente vai dar na sequência com o nosso especial dos Dias das Mulheres e eu tô muito feliz de trazer uma convidada que é muito especial pra mim, a doutora Luciana Haddad. A doutora Luciana, ela é médica formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Ela fez cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo na Faculdade de Medicina da USP. Depois disso, ela ainda fez doutorado, pós-doutorado, livre docência na USP. Também fez uma especialização em cirurgia do aparelho digestivo na França, ou seja, um baita de um currículo. E se você acha que eu vou falar só da parte médica, não. A Lu também é atleta amadora, já ganhou Ironman, já foi para o Mundial do Ironman em Kona e é uma influenciadora digital muito importante. Hoje em dia aí vai bater quase 100 mil seguidores aí no Fala Lu. Estamos aí acompanhando para chegar nos 100 mil. Bem-vinda, Lu! Obrigada! Muito obrigada por vir. Muito obrigada Tomara mesmo. que esse vídeo vá ao ar quando a gente já tiver nos 100 mil, porque tá muito perto. Falta pouco. Poucos dias. Eu vi que você postou hoje. Faltam poucos dias. Eu fui olhar pra ver se já tinha, antes de te apresentar, pra ver se já tinha batido. Estamos quase, falta pouco. Falta pouco. Eu quis chamar, entre os vários motivos, esse currículo da Lu. Mas uma coisa que eu acho muito legal é que você tem muito essa proposta de falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida, sempre baseado em evidência científica. Ou seja, você assumiu esse papel que eu acho muito importante na internet, de trazer medicina e informação com evidência e com qualidade. Porque a gente está vivendo no mundo hoje em dia que um monte de gente posta um monte de coisa e é fake news pra lá e fake news pra cá. Pensando nisso, a gente está falando de saúde da mulher, vamos conversar sobre temas com evidência científica de saúde da mulher. Eu queria começar conversando com você sobre atividade física. Eu tenho uma impressão, mas aí vamos falar de dados e não impressão, de que homem treina mais que mulher. Isso é verdade? Isso se reflete em dados? Ou é só um desvio do meu viés de seleção? Não, isso é verdade e infelizmente, né? Porque nós já somos quase maioria. Somos maioria na população, ligeiramente, mas as mulheres ainda se exercitam muito menos que os homens. E tem vários estudos mostrando que isso acontece desde a infância. Desde os primeiros anos onde os meninos vão para o futebol e as meninas talvez para o balé. E nesse momento a atividade física já se torna uma coisa mais masculina, do menino ganhar uma bola e a menina ganhar uma boneca, e se acentua muito na adolescência. Então, na adolescência é um momento onde as meninas têm que lidar com um monte de barreira do corpo, que está em transformação. Verdade. E aceitação do corpo. Então, ela não quer se expor, às vezes, com um shortinho, não quer se expor fazendo algumas atividades que mostram mais o corpo. Os meninos têm muito menos essa questão. Tem essa preocupação. Tem muito da questão social, de como os meninos levam o esporte para uma atividade mais de socialização, as meninas não. E a questão do grupo. Então, quando a menina não está inserida num grupo onde o esporte é importante, ela deixa o esporte na adolescência. Então, esse abandono e tem várias barreiras, desde incentivo dos pais, de espaço público adequado. Então, mostrando que, por exemplo, lugares onde tem mais parque, mais acesso, perto de casa, maior segurança para as meninas, elas praticam mais esporte e depois, consequentemente, na idade adulta. Então, isso já começa na infância, se acentua na adolescência, e aí tem estudo mostrando que as meninas que não fazem esportes na sua adolescência, começo da juventude, tem uma tendência ao sedentarismo muito maior. E eu acho que, pensando nisso, se você for pensar também uma mulher que não praticou atividade física na infância e na adolescência, vai ser muito mais difícil para ela começar a praticar depois. Exato. Ainda mais que a gente sempre vai pensar em dupla ou tripla jornada, né? Porque daí entra cuidar da casa, cuidar dos filhos e do trabalho. E aí como é que você acha que a gente pode fazer para tentar incentivar a trazer a mulher para atividade física? Eu acho que esse é um problema que a gente evidencia na sociedade de modo geral. Existe uma mudança, mas que eu acho que ainda é muito baseada em classe social. Então, hoje é mais frequente, sim, verem mulheres de um nível socioeconômico mais alto, complementando a sua vida com atividade física e colocando isso como uma prioridade. Porque, em geral, são quem tem acesso à academia, personal, assessoria e ambientes propícios. Mas ainda é muito restrito a esse grupo social. Se a gente pegar a grande parte da população que já na infância e na adolescência teve um incentivo menor, muitas vezes abandonou
a paixão esportiva na idade adulta, aí então é quase impossível, porque é uma mulher que trabalha, que tem filho, que tem que cuidar da casa, que não tem uma estrutura perto, que não tem investimento para fazer esporte. Então a separação se torna ainda maior. Ainda maior. Então é um desafio enorme, considerando a importância que a gente sabe hoje da atividade física para prevenção de doença, envolvendo, eu falo que se pegar a lista de doenças que tem benefício à atividade física é quase infinita, né? Começa com diabetes, hipertensão, que todo mundo pensa, mas aí passa por Alzheimer, por demência, quase todos os cânceres. Então é uma lista tão grande que deveria ser obrigatório. Obrigatório fazer atividade física. Deveria ser obrigatório, deveria fazer parte da jornada. E já existe esse conceito, por exemplo, em alguns planos de saúde, seguro-saúde, que dão benefícios, né, para quem pratica e demonstra, ou em grandes empresas. Nossa, eu não sabia. Sim, mas faz sentido. Total. Ainda mais para o plano de saúde. Então, as grandes empresas que pagam as seguradoras, ou as grandes seguradoras, por exemplo, dão benefícios quando a pessoa usa algum monitor de atividade física e comprova que realmente ela se movimenta, porque obviamente é uma pessoa que depois de algum tempo vai ter muito menor demanda do sistema de saúde. E o governo deveria pensar dessa forma, né? Mas... Então, vamos construir parques, ambientes esportivos, proporcionar situações que favoreçam a prática esportiva, porque também tem isso, e é comprovado. Se tem um parque no bairro, o bairro todo pratica mais esporte. Vai praticar mais atividade física. Porque é um lugar propício, mais seguro, onde a pessoa consegue ir às vezes com o filho, principalmente para as mulheres, é muito considerável essa opção, assim. De poder... Bom, já que a gente entrou aí nessa questão de prevenção e medida de saúde mesmo, o que é realmente a recomendação de atividade física? Eu acho que isso é uma coisa que foi mudando aí ao longo dos anos. Quantas vezes por semana? Acho que essa é a minha primeira pergunta. E aquela pergunta de sempre, aeróbico ou musculação? O que a gente tem de recomendação em termos de saúde? Existe a recomendação oficial da OMS, os 150 minutos por semana, que seria o mínimo de atividade física que uma pessoa adulta deveria praticar. Eles não colocam em quantas vezes por semana isso pode ser feito, então você pode fazer desde 20 minutos, 5 vezes por semana, 30 minutos, ou até 2 ou 3 vezes por semana. É uma recomendação muito genérica e ela sugere que você faça atividades de força e atividades aeróbicas, mas é uma recomendação muito genérica. Obviamente que isso é melhor do que nada, disparado. Então, assim, até 10 minutos por dia é melhor do que nada. E tem vários estudos mostrando que sim, qualquer atividade física é melhor do que nada. Agora, quando a gente pensa em saúde e longevidade e nos maiores benefícios da atividade física, esses 150 minutos é o limite, do mínimo. Tá. E aí seria intercalar ou colocar na sua semana treinos de força, que idealmente pelo menos 2 treinos de força, e hoje a gente sabe que treino de força é fundamental para manter massa magra, que é músculo, e hoje a gente sabe que músculo está relacionado à longevidade, saúde óssea. Sim. Então, atividade aeróbica não previne desgaste ósseo, perda de massa óssea. Então, é só no treino de musculação, então para a longevidade é super importante, junto com a atividade aeróbica, para melhorar o condicionamento cardiovascular. E aí, na atividade aeróbica, tentar fazer treinos mais moderados, o famoso Z2, que está na moda, né? Que é um treino que você sobe a frequência, mas consegue conversar. Com algum treino, pelo menos na semana, que tenha um pouco mais de intensidade. Ou seja, para quem não gosta de musculação, não tem jeito. O que eu falo é que não precisa ser uma musculação tradicional de academia com aparelho, que tem realmente muita gente que não gosta e nem tem acesso. Mas você tem que levantar coisas pesadas, assim, que seja o seu corpo. O seu corpo é uma coisa pesada. Então, para alguns exercícios, tipo flexão de braço, você faz em casa e não precisa de mais carga do que o próprio peso do seu corpo, mas você está fazendo força. Tem alguns exercícios para perna é um pouco mais difícil, mas, por exemplo, vai fazer um agachamento, tá leve, pega seu saco de arroz que tem em casa, alguma coisa que sirva de carga, ou garrafa d'água. Hoje dá para fazer tudo em casa, se quiser. A gente com aprendeu... internet. Internet e pandemia. Internet e pandemia, um bom elástico, né? Você pode fazer um monte de coisa em casa, então tem que ter resistência. O músculo precisa vencer alguma resistência. Aí você está fazendo treinamento de força, mas não precisa obrigatoriamente estar lá no leg press, na academia. Justo. Tem alguma recomendação mais específica quando a gente pensa em mulher, ou essa recomendação ela é geral? Por exemplo, mulher na menopausa. Então, a mulher tem um início mais precoce da perda muscular que os homens,
Então, em geral, durante a menopausa, que aí varia lá dos 40 e poucos anos até os 50, os homens, essa perda mais acentuada de músculo começa depois dos 50, então as mulheres precisam tomar cuidado mais precocemente. E também perda de massa óssea, que está muito, muito relacionado à mudança hormonal, da menopausa. Então, as mulheres precisam ficar atentas com essa questão temporal, assim, de não deixar para começar aos 50, porque ela aí não vai recuperar a massa muscular que ela perdeu. Então ela tem que manter, tentar dos 40 para frente caprichar realmente nos treinos de força, porque a gente sabe que infelizmente tem um impacto hormonal grande. Eu estou tentando, mas eu não consigo fugir da musculação. Passei anos da minha vida fugindo, mas... ela cobra o preço, até para quem faz atividade aeróbica com prevenção de lesão. Exato. Que aí entra também essa questão de que se você começar a fazer atividade aeróbica de impacto, principalmente a corrida, né? Sem fortalecimento, não dá certo. A conta não vai fechar. Em algum momento você vai começar a ter lesão. Então também serve como prevenção de lesão. Como prevenção de lesão. Eu queria trazer um tema que agora saiu, inclusive ontem, a recomendação, o alerta do CREMESP, né? Que tá bombando na internet, que é a questão da soroterapia. Ou seja, tem clínicas que estão fazendo reposição de, sei lá, eles fazem um misturadão de um monte de coisa, um monte de vitamina. Inclusive, eu até descobri semana passada que eu tenho amigos que trabalham em clínicas que realmente precisam comprar as medicações que eles estão tendo dificuldade de achar no mercado. Triste. Ou seja, pessoas que realmente precisam repor, né, assim, pós-bariátrica, que precisa repor vitamina B12, ou pacientes que realmente precisam tratar anemia que não estão conseguindo comprar. Caraca. Sulfato ferroso e B12 por conta da questão da soroterapia. Então, vamos falar sobre isso. O que a gente realmente precisa repor? Acho que Pois é, essa é a questão. Eu falo que tem 2 pontos. O que você realmente precisa e via de acesso. Porque a gente pode precisar repor magnésio, talvez, mas você precisa dessa reposição endovenosa. Então, assim... óbvio que a via endovenosa ela é super importante em ambiente hospitalar, um paciente que chega desidratado no pronto-socorro, que está com hipercalemia, a gente conhece muito bem as indicações intra-hospitalares, em ambientes de terapia intensiva, pronto-socorro, mas em nenhum momento é sobre isso. Concorda? Não. Nem existe esse nome soroterapia no hospital. A gente não fala soroterapia. A gente não fala soroterapia. Aí o paciente está em soroterapia porque ele estava super desidratado ou chegou chocado. Então, não é um termo, né, que a gente usa. Então, virou um sinônimo de uso de reposição para pessoas que estão na sua vida normal, andando pela rua, saudáveis em geral. Então, eu acho que a escolha da via de acesso tem uma justificativa, ao meu ver, muito de impacto econômico no custo e também restrição de prescrição. Então, algumas prescrições que antes eram feitas no ambiente de consultório de nutricionista, que era reposição de vitaminas e minerais que poderiam ser deficientes ou não. E aí eu já não acho que todo mundo precisa de tudo, pelo contrário, né? Se tornou uma prescrição médica feita dentro de um ambiente de uma clínica, e aí isso faz com que a coisa custe muito mais caro. E as justificativas que fazem com que isso tenha um apelo, eu entendo que o leigo talvez não entenda, né? Eu ouvi muita gente falando, mas sobe muito mais rápido, mas precisa subir rápido? Assim, aminoácido, você precisa que o aminoácido chegue agora na sua célula? Não, ele vai embora para o seu xixi. Se você só treinou um pouquinho hoje e tal, você não precisa repor. Então, acho que é uma questão complexa. Não tem evidência. Isso, para começar, é o primeiro problema. Não tem nenhuma evidência, nenhuma. Eu pesquisei exaustivamente e ainda deixei em aberto quando eu fiz um post que foi um sucesso, falando, se alguém tiver evidência, me mande. As evidências que quem defende a soroterapia me mandava eram todas de ambiente hospitalar. Paciente com doença de Crohn, com retocolite, juro por Deus. Aí tem estudo, óbvio que tem. Exato, mas aí são pessoas... Doenças desabsortivas, que tem doenças do trato gastrointestinal, ou seja, via de absorção prejudicada, via oral. E aí tem, mas a gente não está falando em nenhum paciente com desabsorção. A gente está falando em pessoas que têm trato gastrointestinal íntegro. Por que não usar a via oral? Ela tem muito menor risco e tem menor custo. Então, se você precisa repor qualquer uma dessas substâncias, seja CoQ10, seja aminoácido, seja vitamina do caramba,
né? Mas a gente compreende a questão mercadológica e eu só acho que realmente, se não tem evidência, você está errando. E ontem eu fiquei muito feliz que saiu realmente algo oficial do CREMESP. Já tinha saído da Sociedade Brasileira de Nutrologia uma recomendação, junto com a de endócrino. Mas agora o órgão maior tornou isso também evidente, assim. Então, se não tem evidência, não tem estudo, você está fazendo algo que não tem nenhum embasamento, você está errado, não pode fazer. Seguindo, né, dessas terapias milagrosas, também teve o chip da beleza, que foi né, assim, outro hit aí também. Eu vou ser sincera que eu nem sei o que tem no chip da beleza. Não sei. Eu também não sou uma expert no chip da beleza, entendo pouco. Eu sei que ele pode ter vários hormônios. Então pode ter testosterona, pode ter progesterona, pode ter estradiol em doses variadas. O grande problema do chip da beleza é que você não consegue tirar. Então, uma vez que você coloca, se a pessoa começa a ter qualquer efeito adverso, não sabia disso também. Ele não sai, ele tem que ficar lá até ser totalmente absorvido, porque é um negócio que fica, ele entra ali na sua gordurinha e é complexo tirar. E também tem pouca evidência, assim, tem pouco estudo, tem estudo, mais do que a soroterapia que não tem nada. Então tem algumas indicações para mulheres que têm endometriose, que tem alguns problemas com os outros tipos de via hormonal. Tá. Então tem algumas indicações, só que aí é um ginecologista especializado que vai te indicar essa terapia. Hoje a gente sabe que assim, tem clínicas de implante hormonal. Mas é que eu acho que todas essas coisas, né? Então, desde, por exemplo, o uso de anabolizante, que já é uma coisa mais antiga, até o chip da beleza ou até a soroterapia, são coisas que vêm com respostas milagrosas, né? Com soluções fáceis. Com soluções fáceis. E aí a primeira é assim, você realmente precisa dessa solução fácil, né? Por que uma pessoa que é saudável, por exemplo, que está praticando atividade física, vai lá numa clínica fazer uma reposição de aminoácido? E assim, se você precisa de uma solução, tipo, a solução milagrosa realmente vai funcionar, né? Assim, eu acho que... E soluções milagrosas são as que vendem mais, né? Porque as pessoas têm esse apelo, isso tem um apelo comercial muito grande, é do ser humano querer e buscar coisas que pareçam mais rápidas e mais fáceis. É inerente do ser humano que isso tem uma atração, assim, nossa, imagina, eu tô me sentindo tão cansado, a minha vida tá tão difícil, eu tô desmotivado, poxa, eu vou gastar R$2.000, mas vou passar ali à tarde na clínica e à noite eu já vou me sentir bem. Porque a promessa é essa, a promessa é que você vai ter mais energia, mais disposição, seu cabelo vai ficar mais bonito, sua pele, e você vai performar tudo com a infusão da tal da soroterapia. Então você fala, eu tô pagando qualquer coisa para me sentir melhor, se for rápido. Eu não quero ficar me exercitando por 3 meses ou mudar minha dieta por 1 ano. Mas é a mesma Eu não quero dormir bem. Assim, eu posso até tentar tudo isso, mas eu queria tanto que isso funcionasse hoje. Sabe? E o mesmo raciocínio dos anabolizantes também, que é a busca por um resultado, um caminho mais rápido, né? Que aí já tem mais do que conhecido evidência de que não ajuda, né? De que não... Ajuda para fins estéticos, isso é evidente, mas tem um risco enorme associado, né? Então, é aquela história. Hoje no mundo dos halterofilistas é quase regra. Assim. Tanto que existe a competição, eu fui aprendendo, eu não sabia nada disso. Mas quando tem competição, né, de bodybuilding, tem os naturais, é uma competição à parte, uma categoria separada. Porque, ou seja, todos os demais estão usando uma classe separada. Então separados são os naturais, que aí eles competem só entre eles são bem menores. E aí todos os demais... Mas isso é uma coisa que me assusta, porque entre os usuários de anabolizantes dizem eles que eles sabem, né? Assim, tipo, estou ciente dos riscos e tô topando. Tô disposto. Mas eu ainda me assusto com o acesso. E eu acho que assim, essa história de conhecer o risco, também o ser humano lida de um jeito estranho. Porque parece que ele sabe, mas que está muito distante, assim, e que antes de acontecer ele para. Ou que, né, não é algo que... eu posso ter um câncer daqui um tempo, mas até lá eu paro, eu vou usar só agora, eu vou competir nos próximos anos. Essa noção. Não é imediato, assim, não vai ter nenhum problema agora eu só vou ter o benefício. Então, tudo que trabalho longo prazo é difícil para o ser humano colocar como
como um risco um efetivo. risco ou como um benefício. Não, então, assim, qualquer coisa que seja para dali 10, 20 anos não funciona nem para benefício nem para risco, porque o ser humano não consegue lidar com essa coisa lá distante. E eu acho que uma outra coisa assim é até difícil essa questão do anabolizante, né? A gente que tá, né, no transplante, né, assim, passou pela cirurgia do aparelho digestivo, poxa, eu vi muito homem com adenoma, a gente teve muita cirurgia recente lá no HC por conta de adenoma, a gente já viu transplante, hepatocarcinoma, todas as outras complicações. E para uma pessoa que é leiga, que não conviveu com alguém que está doente, alguém que precisou ser submetido à cirurgia, você fala desse risco, é muito fácil ela falar, não me incomoda. Mas é porque ela ou ela acha que está com acompanhamento médico, às vezes fala, não, mas meu médico que está cuidando. Mas o médico foi um cara que prescreveu. Exato. E talvez ele nem... É alguém que muitas vezes não teve uma residência médica, não tem nenhuma experiência, nunca viu um paciente que teve um tumor de fígado, nem acompanhou uma complicação mais grave. Então eu falo, essa questão de, estou sob acompanhamento médico, eu falei, então, calma, né? Porque, em geral, qualquer complicação de todas essas terapias que a gente falou aqui, o paciente acaba indo num pronto atendimento, num pronto-socorro. Não é o cara que prescreveu que vai tratar a complicação. A clínica não funciona de madrugada, sábado e domingo, e nem tem o especialista que trata a complicação. Então, quando complica, não são eles que tratam. Não são eles que vão tratar. Essa é a verdade. Assim, quem vê a complicação é um outro profissional. Por isso que eu reforço de novo, assim, que eu fiquei muito feliz de poder trazer você e trazer as outras convidadas, porque trazer informação de qualidade, baseada em evidência científica, virou quase uma responsabilidade pra gente que é bem formada no meio de um monte de fake news e coisas milagrosas sendo vendidas. Acho que uma última coisa que eu queria perguntar nessa questão de suplementação pensando no metabolismo da mulher em relação ao metabolismo ósseo, né? A gente tem muito essa recomendação de reposição de cálcio e de vitamina D. O que a gente tem de evidência científica mesmo? Todo mundo precisa? E se sim, a partir de quantos anos? Então, a vitamina D... eu dei uma estudada mais a fundo para fazer o vídeo. O problema é que realmente existe uma alta frequência de pessoas com déficit de vitamina D. E tem uma dúvida muito grande em relação à dosagem do 25H, vitamina D, que é o jeito que a gente dosa, né? Então, primeiro que é discutível, e até eu li a diretriz da Sociedade de Endócrino, de qual seria o valor realmente de referência, que talvez precisasse ser um valor um pouco mais alto do que a gente olha no resultado ali do exame laboratorial. Então, deixar o limite um pouquinho mais alto seria interessante, mas é possível que a gente produza da forma natural, que é a exposição à luz solar. Então, se você tiver exposição à luz solar de forma adequada, durante 1 hora por dia, o problema a gente hoje em dia não se expõe. Então, é muito frequente nas grandes cidades, as pessoas hoje trabalhando em home office, tem gente que passa a semana inteira sem se expor ao sol. Então, é mais comum ter deficiência de vitaminose. Exato. Então, essa é a questão. É mais comum, mas não é para todo mundo. Então, eu não acho que todo mundo tem que repor vitamina D. Eu acho que tem que dosar e aí, dependendo dos seus níveis, fazer reposições, às vezes, pontuais, por um período, ou só no inverno. Então, nos países nórdicos, por exemplo, eles repõem mais no inverno, porque realmente não tem luz solar, e dosar. E acho que isso funciona para qualquer faixa etária, mas o cuidado tem que ser maior depois da menopausa. E aí também vem a questão da reposição de cálcio. Que aí, pelo menos eu já fiz, o meu gineco já pediu para fazer densitometria, acho que a partir dos 40 ele já pediu. Então, não acho que tem que ser uso indiscriminado e reposição indiscriminada. Eu não estou repondo nada, porque meus níveis de vitamina D estão beleza, minha densitometria está ótima. Então, eu estou só na atividade física e tento, de vez em quando, corro com o sol e dou aquela minha dosezinha de vitamina D. Eu precisei repor durante a residência. Por quê? Não tomava sol nunca. Durante a residência eu precisei repor. Ainda eu fiz, tive diagnóstico de doença reumatológica e aí dentro dos screenings do exame que o reumatologista pediu, veio hipovitaminose D. Mas é isso, não acho que se fizesse isso com residente de cirurgia, essa amostra, né, vai ser... vão precisar... Mas, por exemplo, tem várias coisas que atleta tem mais deficiência. Então, magnésio é mais comum o atleta ter deficiência, ferro é bem comum, porque tem um aumento de demanda. Então, a gente às vezes acha que o atleta está repondo mais, mas realmente precisa. Eu já tive que repor ferro. Mas por quê? Porque também
fiz o exame, junto com a minha médica do esporte, vi que era um momento de repor. Repus, ficou beleza e pronto. Já parou, não é? É, exato. Fechado. Bom, a gente comentou de residência, então acho que vamos para a segunda parte, a parte aí de história de vida, a parte, né, da vida pessoal. Bom, você fez cirurgia do aparelho digestivo também. Conta pra mim, quando que você decidiu fazer cirurgia? Quando você escolheu a especialidade? Eu já entrei na faculdade gostando de cirurgia, já tinha uma coisinha... Eu lembro que eu adorei anatomia e comecei a me envolver com o pronto-socorro da Santa Casa, que era incrível. Eu ajudei a fundar a Liga de Cirurgia do Trauma. Que legal! Eu fui da Liga. Então, eu estava no 3º ano quando a gente fez o primeiro curso de introdução à Liga, a gente abriu a Liga, então eu já fui, acho que no 1º ano eu fui vice-presidente, depois no 4º ano eu já fui presidente, e fundamos a Liga de Transplante, então eu já tinha esse pensamento muito das áreas cirúrgicas, desde sempre. A minha iniciação científica já foi com cirurgia experimental, desde sempre, desde o 1º ano, 2º ano, então eu não era fechada às outras especialidades, eu sempre entrava meio com a cabeça aberta, mas principalmente se fosse alguma especialidade cirúrgica. Então, ginecologia, otorrino e tal. E no fim falei, não, quero fazer cirurgia raiz e vou fazer trauma. E a minha ideia, quando eu terminei o 6º ano, era fazer cirurgia do trauma. Muito influenciada pelo ambiente da Santa Casa. Mas é isso que eu ia falar, a gente muito influenciada pelo... Então, isso foi nítido, assim, para mim essa decisão estava muito relacionada a tudo. Então, a Liga do Trauma, a pesquisa científica que a gente fazia lá, o ambiente que tinha lá naquela época. Então, por isso que eu acho tão complicado a decisão. Até hoje, eu já penso que é difícil escolher a faculdade. E a residência também, porque a influência que você tem é muito... te sugestiona algumas escolhas. Se você tem um super professor de pediatria incrível que te motiva que tal, e um outro professor de endócrino que, sei lá, não é tão legal, você vai fazer uma escolha equivocada, porque na verdade sua vida depois vai ser totalmente independente daquela pessoa. Sim. E isso acaba nos influenciando muito, muito, muito. Mas eu acho que eu percebi a importância disso quando eu saí da Santa Casa. Porque eu vi como... Por exemplo, lá eles fazem muito menos cirurgia. Assim, se você for pensar, eles são em 175 que se formam por ano. Na minha turma de residência, por exemplo, 6 tinham feito faculdade lá na USP mesmo, na turma de cirurgia geral. Agora, se você for pra minha turma da Santa Casa, acho que nós éramos em 21 que prestaram cirurgia. De 82 formados. Assim, em termos proporcionais... E eu acho que pela influência do ambiente. Exato. E na Santa Casa, muita gente, não sei se ainda tá assim, fazia ortopedia. Muito. Porque a ortopedia lá era excepcional. Continua sendo, então, né, assim, é um estágio que é muito bom, é um departamento que é muito bom. Então, professores que te cativam muito, né, assim, que... Você então tem você acaba indo... essa influência, assim, do ambiente que te proporciona essa escolha. E então, para mim, foi natural. Eu lembro que a minha decisão mais difícil, na verdade, foi quando eu passei na residência, que eu passei na USP e na Santa Casa, que foram os lugares que eu prestei. E eu não queria ir para a USP, eu queria ficar na Santa Casa. Porque eu estava muito acolhida ali. Eu conhecia todo mundo. É a nossa casa, então, eu né? era amiga de todos os residentes, porque eu fazia trabalho, eu era da Liga, eu dava plantão, eu estava muito na minha zona de conforto. E eu acabei... tendo uma ideia que falei, vou conversar com cada chefe de grupo e pedir opinião, são meus mentores. E eu conversei com todos os chefes de grupo, né, da Santa Casa. Todos falaram para eu ir. Todos. Aí eu falei, gente, então acho que é para eu ir. E aí eu fui, assim, falando, bom, vou ter que sair da minha zona de conforto e mudar totalmente meus planos, porque meu plano era ficar lá. Mas eles falavam sempre, não vai, depois você volta, né? Vai ser bom, você vai aprender coisas novas, etc. E aí você volta, e foi assim que eu fui. Mas você sabe que quem me deu a ideia de ir pro exército foi o Corsi. Quem falou vale a pena né, assim, de tentar de novo mudar, pra eu mudar de ambiente, foi, né, assim, foram meus chefes de lá, né? Não eles todos me incentivaram. Eu lembro do Malheiros, todos, o professor Samir, todas as pessoas que eu confiava bastante. E foi aí que eu entendi como é bom mudar. Mudar é fundamental. Se eu tivesse ficado na Santa Casa, eu não teria saído da minha zona de conforto. Eu tenho certeza que estaria lá até hoje.
Tipo, trabalhando no pronto-socorro, no PS, seguindo um planinho que eu tinha feito dentro da minha cabecinha, assim, pra minha vida. E mudar é muito bom. Te mostra como que você tem muitas possibilidades. Expectativa, realidade, assim, de quando você algumas chegou coisas. É difícil, você sabe? Você passou por isso, de estar num ambiente. E na minha época ainda era mais difícil. Por quê? Primeiro, tinham pouquíssimas meninas, muito poucas. Quantas mulheres tinha na sua turma? Tinha umas 5 de 32, sei lá, muito poucas. Tanto que na cirurgia digestiva eu fui a única em todos os meus anos lá. No R3, no R4, não tinha nenhuma menina, só eu. Então, os preceptores homens, os R4 homens, aí no R3 homens, e os que entraram abaixo homens. E era raro entrar alguém de fora. Então, não entrava ainda muitas pessoas de fora na residência. Hoje isso é super comum, mas na época entrou eu e um colega meu da Santa Casa. Então, a gente sofreu um mega preconceito. Eu sofri um preconceito por ser de fora e mulher. Então, eu lembro na escolha das panelas, era assim... Quem vai ficar com a menina de fora? Eles falavam na minha frente, quem vai ficar com a menina de fora? Eu sou a menina de fora. Tipo assim, dá pra você não porque a menina de fora era o que ninguém queria, né? Uma mulher de fora. E no fim eu fiquei com uma dupla super legal, que a gente se deu super bem, o Cláudio e o Boulanger, porque eles queriam tanto ficar os dois juntos, que eles falaram, bom, vamos encarar a menina de fora, pelo menos a gente fica nós dois juntos. E aí eles aceitaram a menina de fora. E aí... Tem várias coisas que são um pouco decepcionantes, mas as coisas eram diferentes também. A maior parte das especialidades eu percebi que eu tinha feito uma boa escolha, assim, principalmente na cirurgia digestiva. Sim. Isso foi nítido, que eu tinha feito uma boa escolha. Aí daí pro R+, aí também já não teve muita dúvida. Não, então, eu entrei querendo fazer cirurgia do trauma. Eu acho que no final do R1 eu já mudei para cirurgia digestiva. Quando eu passei no PS, eu comecei a entender que eu estava um pouco equivocada, ainda bem, eu comecei a entender que eu estava um pouco equivocada em relação ao que eu gostava, principalmente porque eu gostava muito de pesquisa, eu gostava de coisas organizadas, e eu senti isso muito mais presente na gastro, e eu falei, bom, se eu quiser trabalhar em pronto-socorro e fazendo cirurgia digestiva, Vai dar certo. Vai dar certo, então eu não fecho as portas, mas eu encontro essa questão um pouco mais... que na Santa Casa tinha, né, no PS, então eu falei, acho que aqui a cirurgia digestiva me proporcionar, e eu comecei o R2 já pensando em fazer cirurgia digestiva. E o transplante veio depois, ou...? Então, o transplante foi interessante, porque na Santa Casa eu fundei a Liga de Transplantes e a gente que instrumentava os transplantes da Santa Casa. Então, na época que era o Serjão, era super legal. Eu ia captar avião da FAB, adorava, era muito legal, pensa. Terceiro ano da faculdade, quarto ano da faculdade, era muito legal. E mesmo instrumentar os transplantes era muito legal. E eu depois fui para a residência, pensando nessa história de trauma, mas eu sempre gostei de hepatobílio. E aí na gastro, eu comecei a me interessar mais pela parte de hepatobílio, passei no transplante, gostei muito, mas eu comecei a trabalhar com o professor Marcel no R3, que eles me convidaram, e aí eu falei, bom, eu gosto muito de pâncreas e estava super bem trabalhando com eles, falei, acho que esse vai ser meu caminho. Trabalhava com o professor Marcel na equipe e fui já pensando em fazer doutorado em pâncreas. Mas aí eu me candidatei para o estágio na França, que na época estava muito forte, que era um estágio que é oficial da USP com o governo francês, e tinham 2 vagas por ano, a gente prestava um concurso, vagas para FFI, tinham acho que mais do mundo, porque eu lembro que quando eu estive lá, tinha gente da África, do Oriente, etc. Mas eram umas vagas bem disputadas. E fui eu e o Lupinati do meu ano. E a gente se candidatou meio aleatório, assim, coloquei cirurgia digestiva, coloquei no dossiê, que a gente tinha que fazer um dossiê que eu gostaria de fazer hepatobílio pancreática. Eu acabei conseguindo um hospital super bom, que já era o hospital que o Subrani estava na época, o Colchão, fiz a entrevista com ele em francês, foi mega tenso. E aí no dia de dividir as enfermarias lá, porque eu dividi as enfermarias com os outros 6 residentes, ninguém queria a enfermaria de transplante, ninguém, porque era mais... bucha, transplante. É um clássico. É um clássico, ninguém quer, porque... ninguém quer o transplante porque tem a captação, o doente é super complicado, tem que ser meio clínico, tem que gostar de clínica. Clínico, E aí, o que fizeram? Botaram a estrangeira, óbvio, né? Então, assim...
Eu, na época, estava mal conseguindo entender o que eles falavam, porque eu tinha acabado de chegar, francês, e vai para enfermaria de transplante. Tá, então vou, tudo bem. E aí eu fiquei na enfermaria de transplante lá. E aí lá realmente eu aprendi bastante, porque a gente fazia as captações e entrava nos transplantes. Eles estavam fazendo doador laparoscópico, foi super legal. O Subrani que fez, até uma publicação que ele tem com o Cherqui. Então eu entrei em vários, era tenso demais. Então quando eu voltei, eu tinha tido essa experiência lá, mas eu voltei para o pâncreas. E aí eu fiquei no pâncreas eu voltei em 2007. Aí fiquei no pâncreas até 2009 como insistente, que na nossa época era comum, né? Ficar hoje em dia o pessoal tem menos gás para ficar insistindo. Aí eu voltei, já continuei trabalhando com eles e já estava inscrita no doutorado e já fiz o doutorado em pâncreas, em CA de papila. Na parte de hepato bi. Quando que foi que essa parte da pós-graduação, né, assim, da ciência te chamou mais? Que você falou que você já, na graduação você já fez iniciação científica, mas já é uma coisa que já vinha desde sempre? Já, eu sempre gostei. Eu comecei no primeiro ano da faculdade, eu tinha um PIBIC, aí eu tive outro PIBIC no segundo ano, aí no terceiro ano eu falei, vou tentar um FAPESP. Aí consegui FAPESP, tive 2 FAPESPs, aí eu fiz um trabalho muito legal de trauma gigantesco de fratura de bacia, ganhei o prêmio no congresso do CBC. Que legal! Eu lembro que foi a minha primeira vez assim, que eu tive que falar para uma plateia gigantesca, porque era a plateia para os temas livres que estavam concorrendo ao prêmio, mega tenso, assim. Na faculdade ainda, né? Porque eu tava no quarto ano. A gente vai residente, eu tava no quarto ano, e eu que apresentei. Fui pro Pan-Americano de Trauma apresentar, super legal. Isla Margarita, Panamá. Bom, e aí tava nessa pegada, eu gostava muito de fazer pesquisa, fiz muita coisa legal. Fiz um trabalho de câncer de transplante de pâncreas com o André Ibrahim, que ele fala para todo mundo, que ele que começou minha vida no transplante, de fato, é uma das minhas primeiras publicações. Aí na residência, aquela coisa mais complexa de publicar, não lembro se eu fiz alguma coisa, talvez tenha feito no R3, comecei a fazer umas coisas com o Jukemura. Na França eu fiz, eu cheguei lá e já falei pro Subrani que eu queria publicar, a gente tem um artigo que é super citado, bem legal, de complicação de dor dano pancreaté, porque como eu queria voltar pro pâncreas, e aí eu levantei a casuística lá dele e tal. E eu voltei e já estava matriculada, eu queria fazer doutorado direto. Na época, não podia fazer doutorado direto, o professor sabe disso. Todo mundo tinha que fazer mestrado. Aí eu fui pedir para o professor Ivan, que era o professor que estava, né, como titular na época. E eu falei, professor, eu já fiz umas 4 iniciações científicas com bolsa, eu já tenho um monte de trabalho publicado, eu queria fazer doutorado direto. Aí ele falou, se você conseguir um fomento, se você conseguir dinheiro, você faz o que você quiser. E aí foi isso, aí eu pedi um auxílio FAPESP, consegui o auxílio, aí ele deixou fazer doutorado direto. Eu fiz o doutorado direto. Nossa, deve ter sido uma das primeiras, ou a primeira? Não, eu não fui a primeira, porque o Marcelzinho tinha feito e o Rodrigo Pérez. Então foi uma coisa mais... Porque a terceira. Hoje em dia... O Rodrigo Pérez, o pai dele era o diretor da FAPESP, lembra? Era um cara super da ciência. E o Marcelzinho era filho do professor Marcel. Então eu fui a primeira pessoa que não tinha ninguém assim, mas eu consegui. Fazer direto? Fazer doutorado direto. E hoje você tem um papel super importante pra gente lá na pós-graduação no departamento, né? Tanto dando as aulas, inclusive assim, não sei se você sabe, mas a sua aula é a mais elogiada, assim, de longe. Todo mundo fala assim, agora que a gente tá nessa fase de, né, começar a pós-graduação, ver se vai pra mestrado, doutorado, todo mundo fala assim, não, as aulas da Luciana são as melhores, é sucesso 100%. Todo mundo fala assim, não, tem que fazer. Mesmo dos outros departamentos, as pessoas falam que a do seu curso é muito boa. Uma dúvida que eu tenho, você acha que é um ambiente mais masculino também? É um ambiente que a gente tem mais homem ainda na pós-graduação? Acho que não, porque a nossa graduação está muito multidisciplinar. E isso eu acho um grande mérito da nossa pós-graduação. A nossa pós-graduação hoje tem mais não médicos que médicos. Ai, que legal! Tem mais nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos. Isso foi muito mérito do professor Dan, que trouxe muita gente da nutrição, mas que abriu as portas e hoje a gente tem de todas as áreas.
meu maior número de alunos são farmacêuticos, enfermeiros. Eu tenho poucos médicos, agora eu tenho atualmente 2 médicos. Eu sempre tenho muito farmacêutico, psicólogo, já orientei até advogado, engenheiro. Nosso departamento é muito multi. Quando a gente pensa em áreas da saúde multi, tem muito mais mulher que homem. Então tem muito mais farmacêutica, nutricionista, enfermeira do que homem. Então na nossa pós tem mais mulheres. E acho que na ciência está tendo essa mudança, vai ter cada vez mais mulher. Eu acho que é muito mais, as mulheres têm muito mais aptidão para pesquisa e para ciência que os homens. Que legal. Eu acho. Um espaço que que a gente tem mais, né, não tem tantas barreiras para enfrentar e já... E eu acho que é uma escolha de carreira e de vida que é condizente, talvez, com a maternidade, eu acho que eu vejo, por exemplo, muitas meninas que fazem pós-graduação que têm um salto profissional muito interessante, assim, de sair de uma graduação que talvez proporcione uma renda mais ou menos, e aí ela faz uma pós-graduação, faz um mestrado, um doutorado, vira professor de universidade, ou vai trabalhar na indústria, e aí isso abre muitas portas. Muitas portas. Isso vale muito a pena. Pra gente, você é um exemplo justamente por conta disso. Você conseguiu, né, assim, você tá aí equilibrando todos os patinhos, né? O pratinho da maternidade, do trabalho, da pós-graduação, também de atleta. Assim, como faz pra equilibrar tudo isso? Então, eu recebo tanto essa pergunta que eu já passei por várias fases de resposta, mas no final, para mim é muito claro que todo mundo tem as mesmas 24 horas, e é sempre uma questão de escolha e prioridade, sempre. Eu, por exemplo, quando eu tive meus filhos, eu optei por fazer uma mudança grande na minha vida por conta dos meus filhos, porque naquele momento eles se tornaram uma prioridade tão prioritária que não foi uma escolha fácil, mas foi uma escolha que eu não consegui fazer diferente em relação à minha vida profissional, por exemplo. Então, eu fechei consultório, eu saí da equipe que eu trabalhava. E eu falei, será que vai dar certo? Na hora você fica, não sei se vai dar certo, que tenso, minha renda vai cair 90%. E hoje eu tenho certeza de ter feito a escolha mais perfeita da minha vida, assim, que meus filhos estão adolescentes e passou assim, voando. Imagina, eu lembro da Nina Neném. Exato. Então eu falo, nossa, que bom que eu vivi tudo isso. Que você conseguiu aproveitar? Eu perdi algumas coisas, eu nunca vou saber o que eu perdi. Eu só sei o que ficou. Então por isso que eu falo que são sempre prioridades e escolhas. E a partir do momento que eu faço uma escolha, eu não penso em nada que eu perdi. Eu só penso naquilo que eu tô ganhando. Porque não tem como a gente saber também. Exato. Então, assim, pra mim, assim, aquilo, eu posso ter alguma dificuldade em algum momento para tomar algumas decisões importantes. E eu acho que a gente tem que realmente considerar um monte de coisa. Mas tomada a decisão, aquele é o meu caminho. E é tão legal perceber que existem múltiplos caminhos. Você não precisa ficar preso ao seu sonho de 15 anos, porque com 15 anos você não sabe nada da vida. Nada. E você ter essa possibilidade de se transformar, de fazer coisas diferentes, isso é muito, muito legal. Então, não tem milagre, todo mundo tem as mesmas 24 horas. E se para alguém, por exemplo, é muito importante estar com a unha sempre bem feita, porque isso faz bem para autoestima, para se sentir mais feminino e tal, é isso, você tem que gastar esse tempo para fazer a unha. Eu não faço a unha desde sempre, sei lá, faz 20 anos, porque para mim, para o meu dia a dia, eu optei por não fazer. E minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que nunca vai estar sem a unha feita. Ela pode estar viajando e ela vai fazer a unha. São prioridades, isso para ela é muito importante. E cada um tem que entender o que é importante para si. E aí fazer a escolha. Não tem outra coisa, é isso. Você, por exemplo, assim, você foi... a sua livre docência foi em 2017, certo? Nessa época, você estava no meio do... rolou Iron Man. Rolou 2. 2. Na falta de um, foram 2. Foram. Você acha que a atividade física te ajuda a produzir mais? Muito. Eu acho que... Mas eu fico pensando, eu não sei como conseguir, foi uma loucura. Mas... Por isso que eu tô perguntando. Não, foi engraçado, porque eu lembro que eu me preparando para a arguição, eu já sabia de várias perguntas que eu ia ouvir. Eu sabia que iam me perguntar sobre maternidade, eu sabia que iam me perguntar sobre treino e esporte, e eu sabia que iam me perguntar sobre a minha idade, porque eu falei, vão falar que eu sou muito jovem.
E eu tinha todas as respostas preparadas e foi legal, porque eles de fato perguntaram. E eu falei, no esporte eu encontrei um equilíbrio que eu não tinha antes do esporte. Eu comecei tarde a treinar, eu comecei depois dos 30. E me arrependo muito, assim, de não ter vivido o esporte na faculdade, porque eu acho que teria sido muito mais legal minha faculdade, se eu tivesse treinado. Isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo que tá na faculdade, todo mundo que entra, eu falo, legal. Não deixe de viver. Porque eu era uma pessoa que era sedentária. Eu não fiz atividade física na adolescência. Né? Eu entrei nessa. Quando você falou lá no começo, quando eu te perguntei, bem nesse. A menina desconfortável com o corpo e, assim, né, assim, com problemas da menstruação, etc. Eu tirei o esporte da minha vida muito cedo. Mas voltou na minha vida na faculdade. E é o que faz eu. Né, que muda foi tudo. O que mudou. E a gente tem oportunidade na faculdade. Eu tinha e não fiz. Porque eu achava que eu era ruim em tudo. E eu devia ter continuado, porque eu era ruim, mas eu ia ficar um pouco melhor, tipo, né? ruim também. Eu ia melhorar. Eu só fui ficar boa depois de 6 anos de treino, então, aí eu me formei. Mas tudo bem. Mas eu deveria ter persistido. Mas eu achava que eu era ruim, não persisti. Ou seja, eu só fui começar a praticar esporte quando eu voltei da França. Tarde. Mas eu me encontrei no esporte, me trouxe um equilíbrio que eu não tinha na época de faculdade, nem de residência, nem no começo da carreira profissional. De ser muito focada no trabalho, assim, extremamente focada no trabalho, e isso gera uma ansiedade, gera uma insatisfação constante, porque você está sempre correndo atrás das coisas e nunca você tem o bastante, e o esporte te traz para o momento presente de um jeito que quase nada te traz. Hoje eu sei que meditação te traz também, tem algumas outras estratégias, mas o esporte te obriga a estar no momento presente. É aquilo ali, você precisa fazer aquele quilômetro, tá doendo, você tem que lidar com problemas muito do momento. E isso me trouxe um equilíbrio, assim, que me permitiu, acho que conseguir lidar com todas as mudanças que eu coloquei na minha vida, de conseguir ter essa gestão do tempo mais aprimorada e de saber que então eu preciso de agora até às 6 terminar tal, porque às 6h15 eu quero estar na piscina, eu vou nadar das 6h15 às 7 e às 7 eu essa gestão do tempo para quem faz principalmente longa distância, esportes que demandam mais tempo de treino, você precisa disso, porque senão não cabe, sua vida vira o caos. Então eu falo, o Ironman, o triatlo ensina muito dessa gestão de tempo, que você tem que organizar um monte de treino numa agenda. 2 treinos por dia. 2 treinos por dia, a comida, alimentação. Então você acaba acostumando a lidar com o tempo e entendendo essa questão das prioridades. Assim, você começa a perceber, poxa, eu perdia muito tempo ali, talvez na conversinha do corredor, ou almoçando todo dia fora e voltando, dá para colocar o treino no lugar desse almoço, mas são escolhas, porque você acaba sempre perdendo alguma coisa, trocando, na verdade. Mas eu acabo vendo, assim, acho que o perfil do triatleta, né, é essa pessoa que acaba sendo muito mais produtiva. Eu ainda não vi um triatleta que não é uma pessoa extremamente produtiva, porque né? Porque senão ele não consegue nem cumprir a jornada de triatlon dele, assim, se a pessoa... Ele tem que aproveitar os horários. Se alguém que deixa para depois, não dá para deixar para depois, porque depois você já tem outro treino, você já perdeu aquele. E não dá para não ser organizado, não ter rotina. Me surpreendeu você ter falado que na sua livre docência fizeram a pergunta da maternidade, do treino, e é engraçado que é batata, né? Eu ainda tô pra ver alguma mulher que não pararam pra perguntar. E aí, a maternidade, né? Não tem essa opção, assim, tipo... a Carol falou isso, assim, o fato de ter pessoas que passaram pelas coisas antes, elas abrem as portas. Então, eu escolhi vocês porque vocês são pessoas que estão abrindo portas pra minha geração. Mas porque às vezes as mulheres olham às vezes homens olham pra mim e falam assim, mas você não quer ser mãe? Aí eu olho e falo assim, cara, né, a doutora Li transplanta mãe de 2, tá aqui, né, assim, e super presente, né, as meninas são demais, né, assim, aí a doutora Carol, né, você, tipo assim, por que a maternidade tem que sempre entrar em questão? E ninguém pergunta isso pros homens. Não, ninguém pergunta, mas você não quer ser pai? Ninguém pergunta. É uma questão muito... assim, maluco mas isso. Né, assim, mas você vai operar e seu filho nasceu? Vou, né, assim, sim. Complexo. Não, é difícil. Parece que toda vez que a gente faz alguma escolha, a nossas, né, assim, tipo assim... Você é julgado, treinar, né?
E se a pessoa responde que também não vai ter filho, ela também é julgada? Ela também é julgada. Ah, mas, né, mulher não quer ter filho, ela não deve ter um bom coração, ou sei lá. Não é uma boa pessoa. Não é uma boa pessoa, ou como assim? Tem alguma mulher que não quer ter filho que tem defeito. Tem aí defeito. A mulher que quer ter filho vai ser questionada, porque mas como é que ela vai continuar sendo uma boa profissional? Uma boa profissional se você vai ter que dividir... É meio cansativo todos esses questionamentos, todas as vezes. A gente conversou sobre isso, né? Sobre como a gente toma decisões muito jovens e que como ter saído da zona de conforto te mostrou outras opções, outras coisas que a gente não vê. Se você fosse conversar com uma mulher que está se formando agora em medicina, um conselho que você daria? Então, já pensei sobre essa pergunta também e eu acho que tem uma resposta que é quase essencial. Primeiro, não tenha medo de mudanças ao longo do seu caminho e qualquer coisa que você fizer bem vai ser um bom caminho. Então, se você optar por qualquer mudança ou qualquer escolha, faça bem aquilo que você se propõe. Então, se você se propõe a ser uma cirurgia do transplante, você tem que ser bom naquilo, você tem que se dedicar, aquilo tem que ser bem feito. Se você optar por ser um super pesquisador, se dedique e faça bem feito. Para quem faz bem feito, eu acho que sempre haverão bons caminhos. Bons caminhos. E aí não tenha medo, porque você vai se dar bem em diversas opções de vida, assim, não existe um caminho único. Eu acho que a gente tem muito essa visão muito linear, né, quando a gente se forma. Muito. E eu acho que hoje em dia muito mais do que quando você escolheu, né? Assim, acho que cada dia tem mais opções e mais, né, de especialidade, de dentro da especialidade do que fazer antes, durante, depois, Exato. junto. Ainda bem, né? Eu falo que, acho que, sei lá, há um tempão atrás a gente era programado, né, para fazer, sei lá, mulher, aí faz medicina, então é melhor ser pediatra. Porque aí vai ter filho e aí depois trabalha no consultório e tal. E hoje em dia, que isso? Você pode primeiro escolher milhares de áreas dentro da medicina e dentro de cada área você pode trabalhar com pesquisa, pode trabalhar com gestão, pode trabalhar com liderança, ou até fazer a coisa mais tradicional possível. Assim. Não, ficou uma coisa muito infinita, muito, né, assim, é muito legal, muito mas grande. Tem que ser bem feito. Sim, então, tem que buscar excelência, tem que buscar uma boa faculdade, tem que buscar uma boa residência, não dá para optar pela mediocridade, sabe? Porque senão aí a mediocridade está meio lotada, a gente precisa de excelência, eu acho. Para terminar, você agora é presidente, né? Você assumiu esse final de ano agora, né, a presidência da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a BTO. Então, uma mulher eleita num cargo que tem muito impacto, né? Assim, a gente tem muito impacto para a sociedade, né? Porque a gente está falando de transplante de órgãos no total, tem muitos pacientes envolvidos. Com certeza você deve ter muitas coisas aí para fazer de trabalho durante a sua gestão, isso, doação e conscientização e melhorar a qualidade de vida dos transplantados também, tem ajudar muita gente para ajudar. Se você pudesse escolher uma meta, assim, que você fala assim, eu queria muito que no final da minha gestão, né, eu tivesse alcançado essa meta como presidente da BTO. Bom, é difícil escolher uma única meta, mas eu acho que não existe transplante sem doação. Então, aumentando a doação, você consequentemente aumenta o número de transplantes. Mas é uma tarefa que não é simples, então envolve qualidade de formação de pessoal, envolve qualidade do cuidado do doador, envolve qualidade hospitalar. Então, é óbvio que falar, eu gostaria de duplicar o número de doadores ou colaborar para que isso aconteça, é muita coisa, porque envolve qualidade e a qualidade vai desde uma campanha, que as pessoas lembram muito das campanhas. Sim. Então a campanha é importante, mas ela não é suficiente, ela precisa estar acompanhada de uma série de fatores. Qualidade no financiamento, que a gente não consegue melhorar uma rede de atenção se a gente não tiver um bom financiamento. Qualidade da formação do profissional que está ali na ponta. Cuidando do... Qualidade do hospital, que precisa ter um ambiente que proporcione um cuidado para o potencial doador.
Então, envolve uma dinâmica que é integrada. Assim. Então, a gente está tentando, dentro da BTO, e nunca sou só eu, é o time, trabalhar de forma integrada todos os processos que vão levar ao aumento do número de doadores e aí, consequentemente, a gente aumenta o número de transplantes. Com certeza. Não, é um baita de um desafio, né? Eu acho que esse é o nosso um grande problema que, igual você falou, são tantos aspectos, né? Porque tem a parte cultural, tem a parte de campanha para conscientizar para doação, mas não adianta também se não tiver todos os recursos e toda a organização. Eu queria agradecer muito, acho que se deixar eu poderia ficar 1000 horas aqui perguntando um monte de coisa, mas acho que nem eu te falei, assim, para mim foi muito importante porque você passa muito esse compromisso claro de informação de qualidade. Eu acho que, né, assim, a gente assumir essa responsabilidade aí na internet para disseminar a informação de qualidade é muito importante. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. E a gente faz outros depois. Tem tanto assunto bom, né? Exato. Obrigada, gente. Semana que vem a gente vai chegar na última entrevista dos Mês das Mulheres. Não perca, continua aqui com a gente.